Nos próximos capítulos da novela Renascer, Marçal conseguirá escapar do cativeiro que Egídio colocou. O capanga irá até José Inocêncio, olha para o fazendeiro e diz: "Eu preciso falar com o senhor. Eu tenho uma coisa para te contar sobre o Egídio." Inocêncio, vendo o estado do peão, ele encara Marçal e manda: "Pois então diga, o que você tem para me falar daquele filhote de pica-pau?" Marçal conta todos os crimes de Egídio para o fazendeiro, e 2 deles deixarão Inocêncio de olhos arregalados. Furioso, José Inocêncio dirá que fará o coronel pagar caro, e Marçal, com sede de vingança, avisa que o ajudará. Um carro chegará e entregará a Inácia uma caixa. A empregada, ao entregar a caixa ao patrão, pergunta: "Mas o que é que tem dentro dessa caixa de tão pesado?" O fazendeiro ri e avisa: "Isso aqui eu mandei trazer para me livrar de um filhote de pica-pau que anda voando por essas bandas." Isso tudo poderá acontecer depois que Damião tiver pego Marçal e levado o capanga de Egídio até um cativeiro. O jagunço o deixará amarrado em uma cadeira e logo em seguida Egídio chega, se aproxima de Marçal e grita: "Marçal, meu bom, eu acho que nós dois precisamos conversar para esclarecer algumas coisas, não é mesmo?" O capanga, amarrado, fica sem entender e pergunta: "Mas o que está acontecendo aqui? O que significa tudo isso, patrão?" O coronel, com sangue nos olhos, fala: "Não se faça de besta, que eu já descobri tudo. Eu sei muito bem que foi você que atirou em mim." O capanga, ao escutar, arregala os olhos e fala: "Mas que conversa é essa? Eu nunca que faria uma coisa dessas." O filhote de pica-pau olha para Damião e pede: "Me faça um favor, Damião. Vai dar uma volta e me deixe ter um particular com o Marçal." Damião sai e Egídio, ao ver que estava sozinho com o capanga, avisa: "Não adianta mentir. O delegado descobriu e me contou que a bala que me acertou saiu da mesma arma que acertou o filho de José Inocêncio, o tal de Venâncio." Marçal, confuso, pergunta: "Mas eu ainda não entendi o que isso tudo tem a ver comigo e por que o senhor me amarrou aqui?" Egídio se aproxima ainda mais do capanga e diz: "Acontece que a arma que foi usada para dar um fim em José Venâncio foi a mesma que eu dei para você usar no restante da família de Inocêncio." Marçal, ao escutar, encara o patrão e diz: "Então quer dizer que foi o senhor que deu cabo da vida daquele um?" Egídio confirma e fala: "Mas o que eu quero é que você me diga como é que eu posso ter levado um tiro da arma que estava com você. Me explique isso, Marçal." O capanga, com medo, sem pensar 2 vezes, grita: "Eu não sei, patrão, mas eu juro que eu sou inocente. Eu nunca faria uma coisa dessas com o senhor." Egídio, ao escutar, fica mais furioso ainda e fala: "Não minta pra mim, seu infeliz, que me faz ficar com mais raiva ainda." Marçal, desesperado, pede: "Me solta, patrão. Eu já disse que eu não tenho nada a ver com essa história. Eu nem mesmo sei como se usa aquela arma que o senhor me deu." O filhote de pica-pau mostra para o empregado uma coisa e diz: "Tá vendo aquilo ali? Eu vou te colocar ali dentro. Já que um ferro quente não foi o bastante, vamos ver se com aquilo ali você aprende a me respeitar." Marçal, ao ver do que se trata, fica desesperado e grita: "O senhor não pode estar falando sério. Eu sempre servi a família Coutinho por todos esses anos e juro que sou inocente. O patrão não pode me colocar ali dentro. Eu imploro,
É melhor até que o senhor me dê um tiro e acabe logo comigo de uma forma rápida. Egídio, rindo, fala: E qual seria a graça disso, Marçal? Se o divertido vai ser escutar os teus gritos. E além do mais, dessa forma você vai ter tempo de se arrepender pelo que fez comigo. Marçal implora misericórdia ao patrão e diz que ele é inocente, mas o filhote de Pica-Pau chama Damião e, olhando para o jagunço, manda: Eu vou resolver uma coisa, Damião, mas volto mais tarde. E enquanto isso eu quero que você acenda aquilo ali e deixe o mais quente possível. O coronel aponta para aquilo que ele pretende usar em Marçal e Damião vê que se trata de um forno. O jagunço se aproxima de Egídio e pergunta: E eu posso saber o que o senhor tem intenção de fazer com aquele forno? Egídio, rindo, responde: Eu marquei uma parte do corpo desse aí com ferro quente, mas parece que ele não entendeu a lição. Mas dessa vez eu vou colocar esse infeliz dentro do forno e marcar o corpo todo, para ele sempre se recordar que me deve lealdade. Damião fica admirado com a maldade do coronel e fala: Você sabe muito bem que Marçal não vai resistir se você colocar ele dentro daquele forno, não sabe? Egídio, sem pensar duas vezes, fala: Se ele não resistir, isso já não é problema meu. Agora, se você me der licença, eu tenho que sair, mas volto mais tarde. Marçal vê o patrão saindo e fica desesperado. E Damião faz como o coronel pediu e começa a aquecer ainda mais o forno. Marçal chama o jagunço e pede: Você precisa me soltar, Damião. Me ajude. Damião se aproxima do capanga de Egídio e pergunta: E por que eu faria uma coisa dessa, me diga? Marçal avisa que sabe muito bem da relação de Damião e Eliana e ameaça contar tudo para Egídio. Damião se sente ameaçado e fala: Então parece que eu vou ter que dar cabo do você antes que o filhote de Pica-Pau chegue, não é mesmo? Marçal, ao escutar, pensa um pouco e avisa: Espere, eu tenho uma coisa que pode arruinar com Egídio. Assim a Eliana vai estar livre para ficar com você. O jagunço se aproxima ainda mais, o encara e fala: Pois então me diga do que se trata. Anda, cuida. Marçal pensa um pouco e diz: Eu só falo se você me levar até José Inocêncio, até porque o que eu tenho para contar é do interesse dele. Damião então decide ajudar Marçal a ferrar com o filhote de Pica-Pau. O jagunço olha para o ex-capanga de Egídio e avisa: Eu vou te ajudar, mas nós temos que ser rápidos e sairmos daqui antes que o coronel chegue. Marçal e Damião se apressam, saem e vão até a casa de José Inocêncio. Os dois, ao chegarem na frente do fazendeiro, Inocêncio estranha e pergunta: Eu posso saber o que você veio fazer aqui, Damião? Junto desse lambe-botas? Damião se aproxima do ex-patrão e fala: Eu trouxe o Marçal aqui porque ele tem algo para te falar e eu acho que é do teu interesse. José Inocêncio fica curioso, olha para Marçal e pergunta: Pois me diga, o que é que você quer falar comigo? Anda que eu não tenho tempo a perder. O ex-capanga de Egídio encara o fazendeiro e fala: Eu vim aqui pedir a tua ajuda e em troca eu estou disposto a te dar algo que fará você ferrar com o coronel Egídio de uma vez por todas. Inocêncio se aproxima ainda mais e diz: E por que você decidiu trair o teu patrão assim de uma hora para outra? Por que eu devia confiar em você? Marçal pensa um pouco e responde: Eu não trabalho mais para o coronel Egídio. Aquele infeliz pediu para Damião me levar até um cativeiro e ele tinha a intenção de dar cabo de mim lá. Inocêncio, ao escutar, olha para Damião e pergunta:
E por que Egídio te pediu para tirar a vida de Marçal? Me diga, Damião. Damião diz não saber. E o ex-capanga de Egídio explica. Acontece que o patrão descobriu que fui eu que atirei nele. Ao escutar, José Inocêncio fica furioso e grita. Então, isso significa que foi você que atirou no meu filho também. Damião olha para Marçal e diz. Isso você não tinha me dito. Se você fez uma coisa dessa com o filho do seu Zé Inocêncio, eu pessoalmente ia dar cabo da tua vida. Marçal se apressa, explica tudo e diz. Espere um pouco. Eu atirei sim em Egídio, mas eu não tenho nada a ver com o que aconteceu com teu filho, seu Zé Inocêncio. O fazendeiro, com sangue nos olhos, fala. E como pode uma coisa dessa, se eu vi o laudo da perícia que prova que as 2 balas saíram de uma mesma arma? Marçal, sem perder tempo, responde. Acontece que aquela arma foi o Egídio que me deu, justamente para dar cabo do senhor e da tua família. Mas isso foi muito depois da tocaia que o teu filho sofreu. José Inocêncio se aproxima de Marçal e pergunta. Você tá me dizendo, então, que aquela arma era de Egídio? Então foi aquele filhote de pica-pau que fez tudo isso? O ex-capanga de Egídio confirma. E Damião fala. E agora, o que o senhor vai querer fazer, Inocêncio? O fazendeiro, sem pensar 2 vezes, responde. Eu vou acabar com aquele filhote de pica-pau. Eu nunca fiz nada até agora, porque eu não tinha certeza. Mas agora que eu sei que foi ele, eu vou fazer o Egídio pagar caro pelo que fez. Marçal, vendo a raiva do fazendeiro, fala. Eu tenho algo que pode acabar com o Egídio. Uma prova de um de seus crimes, que fará ele perder tudo que tem. José Inocêncio fica curioso e pergunta do que se trata. E Marçal avisa. Se o senhor aceitar me ajudar e me der um bom valor para que eu vá embora daqui, eu te entrego a caixa onde eu guardo as provas de tudo de errado, todos os crimes que Egídio me pediu para fazer para ele. José Inocêncio aceita e pede. Se eu não entendi errado, o Egídio ainda não sabe que você fugiu, não é isso? Damião confirma e o fazendeiro continua falando. Pois eu quero que você pegue essa caixa e leve até o cativeiro. Marçal, sem entender, pergunta. Mas o que o senhor pretende fazer com isso, me diga? José Inocêncio encara os 2 e responde. Eu vou preparar uma surpresa para o coronel. E esse cativeiro que você falou parece o lugar perfeito. Damião, mesmo sem entender as intenções do fazendeiro, ele diz. O senhor pode deixar que eu te levo até lá. Inocêncio, no entanto, avisa. Não precisa, Damião. Vocês 2 vão. Peguem a caixa e esperem no cativeiro, que antes de eu ir, tem uma coisa que eu preciso pegar. Digamos que é um presente para o coronel Egídio. Marçal se aproxima de José Inocêncio e pede. Mas o senhor não se esqueça da tua palavra de me ajudar. O fazendeiro acena com a cabeça e diz para ele não se preocupar. Logo depois, Damião, após falar para Inocêncio onde fica o cativeiro, eles saem junto de Marçal e vão até a casa do ex-capanga de Egídio para pegar a caixa, onde contém o maior segredo do coronel. Enquanto isso, José Inocêncio pega o celular, liga para alguém e pede. Eu vou precisar que você me mande aquilo. O fazendeiro desliga e, impaciente, ele vai até o escritório e fica esperando algo chegar. Pouco tempo depois, um carro chega e Inácia, que estava na varanda, ao ver o motorista, pergunta: Pois não, você está procurando alguma coisa ou alguém? O motorista responde: Tô sim. Eu tenho uma caixa para o seu José Inocêncio. Inácia imediatamente responde: Pois a casa dele é essa aqui e você pode me entregar que eu dou a ele. O motorista se recusa e avisa:
Me desculpe, mas a pessoa que mandou essa caixa deixou bem claro que eu só devia entregar nas mãos do seu José Inocêncio. E naquele instante, o fazendeiro sai e fala: Pois sou eu, e me faça o favor de me dar essa caixa. E se lembre que ninguém pode saber que você veio aqui hoje. O motorista diz para o fazendeiro não se preocupar e logo sai. Já Inácia, curiosa ao ver o patrão entrando, o segue e pergunta: Mas o que é que tem aí dentro, Inocêncio? E para que todo esse mistério? Inocêncio se aproxima da empregada e fala: Você é uma das pessoas que eu mais confio na minha vida. Mas o que tem dentro daquela caixa é melhor que você não saiba, pro teu bem. E eu também queria pedir para você não comentar com ninguém que aquele rapaz veio aqui hoje. Inácia, mesmo sem entender, diz para o patrão que não irá falar nada para ninguém. E o fazendeiro, sem perder tempo, pega a caixa, entra no carro e vai até o local que Damião tinha lhe dito. Já Damião e Marçal, ao chegarem no local, o jagunço pensa um pouco e fala: É melhor que eu te amarre novamente, pro Egídio não desconfiar de nada. Marçal pensa um pouco e, mesmo receoso, concorda. Damião amarra o escapanga de Egídio e acende o forno em alta temperatura. E não demora muito e Egídio chega. E ao ver Marçal amarrado, o filhote de pica-pau se aproxima e fala: E então, Marçal, já pensou bem na besteira que você fez? Me diga. Marçal ri para o coronel e diz: Fui eu que atirei sim, e faria novamente. O meu erro foi ter errado aquele tiro. Egídio fica furioso, se aproxima e grita: Pois de hoje você não passa. Eu vou te colocar naquele forno e vou te deixar lá o dia inteiro, até só restar pó. O coronel olha para Damião e pergunta: E o forno, você esquentou como eu pedi? Damião aponta para o forno e diz: Como o senhor pode ver, o forno já está na temperatura máxima. Egídio dá uma gargalhada e diz: Pois solte esse infeliz e me ajude a levar ele até o forno. Mas naquele momento, José Inocêncio chega e fala: Eu posso me juntar a essa festa, coronel? Ou será que você quer deixar todo esse divertimento só para você? O filhote de pica-pau, ao ver o seu maior desafeto, fica sem entender o que ele estava fazendo ali. E se aproxima do fazendeiro e pergunta: Mas o que você veio fazer aqui? Na verdade, o que eu queria que você me respondesse é como você soube desse lugar. Anda, me diga. José Inocêncio o encara e responde: Mas o que isso importa? O importante é que eu vim até aqui e trouxe um brinquedinho para você. O coronel, ao ver a caixa nas mãos de Inocêncio, fala: Mas o que é isso que você trouxe até aqui? O que é que tem dentro dessa caixa? O fazendeiro olha para a caixa e fala: Você não se preocupe que eu vou te mostrar. Mas antes eu acho que você podia me explicar o que Marçal faz amarrado ali. Egídio pensa bem antes de responder e diz: São problemas da minha fazenda. Agora, se você me der licença, eu agradeceria muito se você fosse para as tuas terras. Até porque nada aqui te diz respeito, não é mesmo? Inocêncio, no entanto, avisa: Não foi isso que eu fiquei sabendo. Egídio, na mesma hora, olha para Damião e pergunta a José Inocêncio: E o que foi que você ficou sabendo? E melhor ainda, quem foi que te contou? José Inocêncio pergunta: Quem me disse ou deixou de dizer não importa. Mas o que eu fiquei sabendo é que foi o Marçal, o responsável por ter te atocaiado, não é mesmo? Egídio, sem alternativa, concorda. E Inocêncio continua falando: E pelo que você me disse antes, isso significa também que ele é o responsável pela tocaia do meu filho, não é mesmo?
Egídio confirma e diz: tudo leva a crer que sim. José Inocêncio, no entanto, pergunta: e você não sabia de nada? É isso que você quer que eu acredite? Egídio fica preocupado e fala: eu te juro, Inocêncio, que eu não sabia de nada, até porque esse infeliz atirou em mim também. José Inocêncio se aproxima ainda mais do filhote de Pica-Pau e grita: não adianta mentir. Eu já tive uma conversa com o Marçal antes e ele me explicou tudo. Eu sei que foi você que atirou no meu filho. Egídio, apavorado, fala: você vai confiar na palavra de Marçal? Claro que ele ia mentir e dizer que é inocente, mas foi ele que atirou no teu filho. O fazendeiro encara o coronel e diz: eu não sei se posso confiar nele ou não, mas se foi ele mesmo, eu tenho certeza que foi amando teu. O filhote de Pica-Pau, com medo, dá 2 passos para trás e José Inocêncio abre a caixa que ele trouxe e tira o que tinha dentro. Marçal, Damião e Egídio, ao ver do que se trata, arregalam os olhos. E Egídio pergunta: o que você tem intenção de fazer com isso? José Inocêncio se aproxima do forno, pega o ferro de marcar que ele trouxe, coloca no fogo e, ao ver o ferro vermelho de quente, o tira e pede a Damião para segurar o filhote de Pica-Pau. José Inocêncio se aproxima e ferra o coronel. Egídio grita de dor e José Inocêncio avisa: tenha calma, Egídio. Isso foi só uma parcela da dor que você vai sentir. Egídio fica sem entender nada e pede uma explicação. Damião segura Egídio com mais força ainda e o joga dentro do forno. Marçal, amarrado, escuta os gritos do ex-patrão e pede a Inocêncio: agora me solta daqui. O fazendeiro se aproxima, joga o ferro quente perto dos pés de Marçal e diz: agora eu tenho que sair, mas daqui a pouco a polícia vai chegar e você vai assumir toda a culpa. Estamos entendidos? Marçal imediatamente pergunta: mas como assim? Você ficou louco? Se acha que eu vou aceitar uma coisa dessa? José Inocêncio, no entanto, alerta: se você não quiser ter o mesmo destino do teu patrão, é melhor você fazer como eu falei. O ex-capanga de Egídio, revoltado, fala: você disse que ia me ajudar. José Inocêncio responde: e te ajudei. Você tá vivo, não tá? Mas vai ter que pagar por tudo que você fez por ordem daquele infeliz. José Inocêncio, ao escutar as sirenes da polícia chegando, ele chama Damião e pegam a caixa com as provas dos crimes de Marçal e Egídio. Os dois vão embora, mas deixam a caixa na frente do cativeiro. Marçal tentará escapar, mas não consegue. O delegado, ao chegar, encontra a caixa e vê Marçal dentro do local, do lado do forno com Egídio dentro. Marçal é levado preso e passa o resto dos seus dias na cadeia. Agora deixe o teu like se vocês acham que Egídio e Marçal mereceram o castigo e me contem aqui nos comentários de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e ativarem o sininho de notificações para receberem todos os dias os novos vídeos da novela Renascer.